Olá, meus amigos da internet, bem-vindos a mais um Famoso Quem? Eu sou André Acioli e você não tem ideia do que a nossa equipe preparou para você hoje. Um jovem e talentoso escritor que vai conversar com a gente sobre esse mundo das letras. Mas antes da gente conversar com Júlio Persson, que é o nosso grande entrevistado de hoje, deixa eu dar as boas-vindas aos nossos queridos amigos. Olá, meu querido Ivan Aterino. Oi, André, como é que você está? Felipe, tranquilo? Júlio, prazer em estar aqui contigo, fazer essa entrevista com você e ver a tua história. Olá, meu querido Fio Quadros. André, tudo bem? Ivan, muito bom estar aqui com vocês novamente. Júlio, seja muito bem-vindo à nossa bancada. É bom tê-lo aqui para conversar com a gente e aproveitar para falar com você de casa. Já curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal no botão à esquerda. Assim vocês ajudam o nosso canal a crescer e a gente levar essas entrevistas para outras pessoas. E claro, você está pensando assim, poxa, eu faço um trabalho bacana, gostaria de participar também, como é que eu faço? Aí você vai lá no nosso site, o www.famosoquem.com.br. Você preenche uma ficha rapidinha e quem sabe você não é o próximo. É fácil participar, faça igual o Júlio Persson. Vai lá no nosso site, se inscreve e venha bater um papo com a gente. Bem-vindo, meu querido Júlio Persson. Olá, galera. Tudo bom? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui. Muito legal. Então você que está ouvindo a gente, presta atenção no que o Júlio vai falar, mas é daqui a pouquinho depois da vinheta, porque está começando mais um Famoso Quem? Júlio, tudo bem? Eu sempre tive uma curiosidade em relação aos escritores. Como é que surge isso? É de algum fato que ocorreu na sua vida e que, de repente, te despontou essa energia para ser escritor? Ou isso já vem de família, teus pais ou alguém, e você pegou essa referência para se tornar um escritor? A criatividade foi o principal fator que gerou toda essa veia da escrita. Os meus pais têm toda essa veia artística. O meu pai, ele, quando era jovem, ele era poeta. Minha tia também. Então, foi uma questão muito de família, como você falou. Quer dizer, casa de artista, né? O dia a dia vai puxando essa energia para caminhar por essa estrada, né? Eles influenciam muito, sabe, essa liberdade artística. Em todas as coisas que a gente faz, é tudo bastante intenso, você precisa fazer tudo com paixão, então é aquilo. Você vai escolher, por exemplo, na faculdade, você escolhe o que vai te fazer feliz, o que você realmente vai colocar toda a criatividade em prática, vai poder explorar tudo que você tem para explorar e dar para o mundo. Júlio, você é de uma geração que é tida como uma geração que lê pouco, que escreve pouco. Por que você conseguiu chegar a esse nível de escrever muita coisa? A que você atribui além desse fator familiar? As pessoas hoje, elas têm muito medo de escrever, expor os seus próprios sentimentos. No papel, você não só precisa da técnica, você também precisa ter coragem de dar a cara a tapa em tudo que você está escrevendo. Esse foi um grande fator que me levou para escrever. Tenho na minha família música, a escrita, entre outras coisas, mas a escrita, ela foi o meio em que eu pude expressar meus sentimentos. Muitas vezes, na minha infância, eu não tive a voz que eu tive dentro do papel. Isso foi muito importante, porque é como se as letras ali me ouvissem e eu as ouvisse também. Agora, que tipo de literatura, que tipo de escrita você prefere assim? Qual é o teu repertório? Quando eu era pequeno, eu escrevia muita poesia, poesia crua, sabe? É mais forma do que conteúdo. Precisa ficar bonitinho para mostrar para o tio, para a prima. Ultimamente, eu tenho escrito bastante crônica, bastante história. História que eu digo é uma narrativa, né? Textos poéticos, uma escrita mais reflexiva. A cada dia, um dia é crônica, outro dia é poesia, outro dia é uma narrativa. É mais do que a inspiração pede. Júlio, a gente sabe que você atualmente cursa publicidade e propaganda. Eu queria saber se a publicidade ela te ajudou na hora de escrever, se você usa também o seu dom da escrita no pensamento publicitário para escrever roteiros, textos. Como é que é um pouco dessa sua trajetória? A publicidade me ajudou muito na questão da escrita, principalmente porque nós somos redatores publicitários, né? Quando eu caí de paraquedas na faculdade, eu nem imaginava que existia um cara só para textos publicitários.
Então, isso me ajudou muito. A matéria de redação publicitária, interpretação de texto, produção textual, inúmeras matérias e também um olhar sociopolítico, né, da sociedade que a gente acaba adquirindo com a bagagem da faculdade, né? Isso me ajudou muito. Júlio, como se dá o fato quando você diz num grupo ou quando alguém te pergunta assim, o que você faz, né? Você fala, eu sou escritor. Porque geralmente o pessoal tem a ideia de escritor como uma pessoa mais idosa, assim, um Drummond, uma pessoa com mais idade. Como você, sendo tão jovem, vê essa questão de ser um escritor? Em parte, todos temos um pouco de escritor dentro de nós. Que legenda a gente vai colocar nessa foto? Ou o que eu posso colocar no meu feed? A gente precisa escrever. Isso acaba despertando muitos escritores em pessoas que nem imaginavam que eram, inclusive jovens. Hoje em dia, a gente não tem uma visão tão velha de um escritor. Hoje, a gente acha que qualquer pessoa pode escrever um livro. Inclusive, até virou um pouco de modinha, né? Todo mundo escreve um livro, youtuber e tudo mais. Persson, você sabe que ser escritor não é muito fácil num país como o nosso. Você acha que dá para viver como escritor no nosso país? E se sim, quantos livros você vai precisar escrever até que você tenha uma remuneração razoável? O sonho de qualquer escritor é ser reconhecido em livros. Pessoas lendo, assim, numa praça, na praia, um livro dele. Eu gostaria, sim, de ter vários livros. Atualmente, eu tô com um projeto de um livro de ficção psicológica. É uma mistura de ficção com um pouco de mistério, dramas internos de um personagem bem confuso. Dá pra viver tranquilamente sendo escritor, assim como um cantor, como um pintor. Para mim, o diferencial dentro da carreira artística é a disciplina. Se você tem disciplina, não importa se você tá no início da carreira, se você nem pegou num lápis ainda, claramente é possível. Você pode viver de publicar livros. Tem muita gente que tem Instagram de texto hoje em dia, inclusive eu. Tem muita gente que não necessariamente você é podre rico sendo escritor, mas isso também é possível. Eu faço o que eu gosto, mas não só porque eu gosto, mas porque eu tenho condição de viver assim também. Se você tem a vontade de ser escritor, se você tem a vontade de escrever para sua vida, então começa. Pega inspirações, referências que você gosta muito e segue essas pessoas e siga você próprio. A maior fonte de inspiração da sua vida tem que ser você. Você escreve na primeira pessoa? Normalmente eu não escrevo como eu, como o Júlio Persson. Eu escrevo como personagem. Os personagens, eles são totalmente aleatórios, assim. Não tem um padrão. Então, eu posso escrever em primeira pessoa como uma mulher. Ou posso escrever sobre uma idosa falando sobre os seus netos. Ou sobre um bandido dentro de uma prisão. E tudo em primeira pessoa. Eu acho que esse é um diferencial como escritor. Eu consigo entrar na vivência de uma pessoa e poder escrever sobre particularidades de um cenário que eu não vivo. Você tem que fazer o que você gosta e aproveitar todas as suas habilidades e inspirações para conseguir chegar onde você quer. O Júlio é um exemplo disso numa sociedade onde é tão difícil ser escritor. Aqui, o que a gente fala, a gente escreve. Então não dá para ultrapassar o tempo do nosso programa. Mas não lamenta não, porque outros programas virão. Antes da gente deixar o Júlio encerrar o nosso programa, que é o programa feito para ele, eu quero agradecer ao meu querido Ivan Aterino. André, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom o papo, Júlio. Felipe, é um exemplo, Júlio, de fato, ser um escritor na conjuntura que vivemos e no país que vivemos, que a valorização dos profissionais ainda está muito carente, né? É uma força. E você é um exemplo para muitos jovens que têm vontade. Precisa começar, né? Precisa escrever e precisa estudar. Parabéns, muito legal a mensagem que você trouxe para a gente. Quero agradecer também ao meu querido Fio Quadros. Obrigado, André. Obrigado, Ivan. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Júlio, foi um prazer conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber que você se dedica a ser um escritor e aproveitar para falar com você de casa. Curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, assim você vai mostrar o seu apoio aos nossos programas e fazer com que o nosso canal cresça e a gente leve essas entrevistas para outras pessoas. Eu faço um trabalho bacana, gostaria de participar também, como é que eu faço? Aí você entra lá no nosso site, o www.famosoquem.com.br, preenche uma ficha rapidinha
Quem sabe você não é o próximo a estar conversando com a gente? Pois é, meus amigos, o famoso Quem está aqui para que você tenha sucesso. Então não perde tempo, a gente ajuda você a chegar lá, como tenta ajudar todos esses que passam por aqui, como o nosso querido Júlio Persson. Júlio, a partir de agora o famoso Quem é só seu. Galera, muito obrigado pelo convite. Obrigado, famoso Ken. E obrigado a vocês também aí de casa. Você que quer ser escritor, que quer seguir a área artística, segue fundo e não tem medo de errar. Eu tô com uns projetos agora, futuros, então se você quiser me acompanhar, minhas redes sociais estão aqui embaixo. E é isso. Obrigado mesmo. Valeu, Legal. muito obrigado, Júlio. Obrigado, meus amigos. Obrigado a você que esteve com a gente durante todo esse tempo e até o próximo famoso Quem. Tchau, gente. Um abraço. Valeu.